Boa noite para você que acompanha a REC TV. O momento do entorno de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vamos falar um pouquinho da política local, porque tem fato novo, não é? E a gente precisa falar um pouco sobre isso. Como você sabe, aqui na REC TV, o nosso compromisso é com os fatos, né? E quando eles acontecem, é nossa obrigação falar sobre eles. Política de cidade ocidental. Hoje, uma notícia surpreendeu alguns e para outros era algo já esperado, imaginado. Veicula nas redes sociais, em alguns grupos de WhatsApp aqui da cidade, um vídeo em que o governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás, aparece ao lado dos ex-prefeitos Antônio Lima e Alex Batista, que estão aqui na tela, e o governador Ronaldo Caiado declara apoio aos dois, dando a entender que os dois estarão juntos na mesma chapa para a disputa da próxima gestão da Prefeitura Municipal aqui de Cidade Ocidental. Bom, era um assunto esperado, era uma notícia esperada por muitos entendedores da política local, mas teve muita gente também que se surpreendeu, né? Não imaginavam que essa fusão entre o grupo do Antônio Lima e o grupo do Alex Batista, mas parece que isso foi formalizado hoje com as bênçãos, né, do governador Ronaldo Caiado. Então estão aqui na tela. Outro dia falamos sobre cada um dos pré-candidatos, né, de forma individual, mas hoje, com essa notícia, precisamos falar sobre esses dois juntos, né, dois ex-prefeitos. Está aqui, de um lado, o Antônio Lima, que foi o primeiro prefeito de Cidade Ocidental, né, teve a sua história, teve o seu momento, mas também teve os seus problemas. Ele carrega como carimbo de sua gestão o histórico de primeiro e único, né, prefeito cassado da história de Cidade Ocidental. Depois ele recorreu a liminar para terminar o mandato, mas tem esse fato negativo na história dele, né? Foi o primeiro e único prefeito cassado aqui de Cidade Ocidental. E ele leva isso com ele, traz isso com ele para essa campanha, porque contra fatos não há argumentos, né? O que dizem no ditado popular. Do outro lado tem o Alex Batista, que é um político muito popular na cidade, né? Embora deixou aí a gestão faz muito tempo, mas está sempre tentando, e tem o seu apoio, né? Tem o seu patrimônio eleitoral, né? Seja para quando ele se candidata a prefeito, ou seja quando ele se candidata a deputado. Tem o seu patrimônio eleitoral, mas também tem com ele muitos problemas, né? Problemas ainda de quando ele foi prefeito, né? Tem algumas condenações por improbidade administrativa que o impedem hoje, né? Essas condenações o impedem hoje. Se as eleições fossem hoje, ele sequer poderia votar, né? Quanto mais ser votado. Isso é fato também, né? Não é opinião. Esse aqui, o que eu estou fazendo aqui neste momento não é opinião, né? Estou falando de fatos, né? Tanto sobre o Antônio Lima quanto sobre o Alex Batista, né? Estou falando do histórico dele, do passado deles, né? Então, Antônio Lima e Alex Batista. E aí vem a pergunta: mas qual deles será o candidato a prefeito? O Alex será vice do Antônio Lima? Antônio Lima vai aceitar ser vice do Alex? O Alex vai conseguir uma liminar, hoje ele não tem essa liminar, para se candidatar? Ou vai usar o seu nome, o seu prestígio diante do seu eleitorado para impulsionar a campanha e, de repente, lá aos 45 do segundo tempo, colocar sua esposa como vice do Antônio Lima? Ou Antônio Lima aceitaria ser vice da, da esposa do Alex Batista? Enfim, são perguntas que, por enquanto, ficam no ar, porque a gente vai ter que aguardar, muita coisa ainda vai acontecer, mas hoje
foi a notícia do dia aqui na cidade, né? A fusão desses dois importantes grupos, de um lado, o Antônio Lima, do outro, Alex Batista, juntos numa possível chapa para tentar derrotar o atual governo, a atual gestão. E aí, saindo dessa possível chapa para outra chapa, que é a chapa do Partido dos Trabalhadores, porque a tendência é a gente ter uma polarização entre esse grupo, né, do Alex Batista junto com o Antônio Lima, contra o atual governo, né, do prefeito Fábio Corrêa, que deve, não sei se ainda vai, isso ainda depende de confirmação, mas a tendência é que o vice-prefeito Lulinha seja o candidato do governo. Então, deve polarizar, né, a eleição deve ficar polarizada entre essas duas possíveis chapas, né? Mas tem uma terceira via, que é exatamente a via do Partido dos Trabalhadores, encabeçada pelo Humberto Jorge, que vai aparecer agora aqui no telão da REC TV. Ele já se manifestou aí que é pré-candidato, né, pelo Partido dos Trabalhadores, né, e vai se apresentar com algum discurso no sentido, de repente, de terceira via, né? A tendência é que seja esse o discurso principal da campanha aí do Partido dos Trabalhadores. Lembrando que ainda não estamos em campanha, estamos em pré-campanha, isso vale para todos eles. Então, Humberto Jorge deve se apresentar aí com uma terceira alternativa aí para o eleitor e a eleitora de Cidade Ocidental. Saindo do Humberto Jorge, a gente vai para o possível candidato da atual gestão, que é o vice-prefeito Lulinha Viana, que também está aqui no telão da REC TV. O prefeito Fábio Corrêa, que é quem dá as coordenadas em relação ao grupo dele, né, o grupo político, quem será o candidato dele. Oficialmente, ele ainda não disse que vai ser o Lulinha e não disse se vai ser outro, né? Mas a tendência é que seja o Lulinha Viana o candidato do governo, né? O Lulinha, se for ele o candidato do governo, vai ter o discurso, né, já são quase 8 anos, que é um contraponto aí da situação do Alex Batista e do Antônio Lima, né? Enquanto eles têm um histórico ruim, seja de cassação, seja de condenação por improbidade administrativa, do outro lado, o governo vai utilizar, evidentemente, a seu favor, o discurso de, em quase 8 anos, não ter nenhuma condenação desse nível, né? Nenhuma denúncia formalizada, né? E por ostentar, né, o governo, um governo de bom nível de transparência, né? A Cidade Ocidental também é fato, né? Também é fato. O atual governo ostenta esse status, né, de governo muito transparente, segundo o Tribunal de Contas dos municípios, segundo a CGU, né? Enfim, são situações para a gente refletir neste momento de pré-campanha. É apenas um breve comentário sobre o cenário atual, o cenário de hoje, e tudo que eu estou falando aqui vale para hoje. Pode ser que amanhã mude muita coisa, né? Como hoje teve essa notícia, né, da fusão das pré-campanhas do Alex Batista com a campanha, né, do Antônio Lima. Pode acontecer novidades daqui para frente? Pode acontecer, né? Mas hoje é esse o cenário. A tendência é que a gente tenha aí 3 chapas majoritárias, né? Uma entre o Alex Batista, que é do MDB, mesmo partido do vice-governador, o Daniel Vilela, juntamente com o Antônio Lima, do União Brasil, que é o partido do governador Ronaldo Caiado. Então, essa seria uma chapa, né, forte. A outra chapa seria do Humberto Jorge, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. E a chapa do governo atual, que seria, né, tem que aguardar, do Lulinha Viana, do Partido Progressistas, né, o PP. Então, a tendência é que tenhamos essas 3 chapas aí concorrendo nas próximas eleições municipais aqui em Cidade Ocidental. Você percebe que eu estou fazendo um comentário, trazendo fatos, né, concretos,
sem entrar no mérito, porque esse é o papel da REC TV. A REC TV é a partidária, né? Ainda que queiram nos colocar algum carimbo, mas o nosso compromisso é com o bom jornalismo, é com a verdade, com respeito a todos os candidatos, né? E não estamos aqui nem para denegrir e nem para aplaudir de forma antecipada quem quer que seja. Estamos aqui para trazer uma análise responsável do momento, do atual cenário, para que você, que nos prestigia com a sua audiência, possa começar a refletir sobre o que queremos, o que nós queremos para o futuro de nossa cidade. Esse é o cenário de hoje. Mas, como eu disse, tudo pode mudar e, de repente, essas mudanças podem até não demorar muito. Ou então, a gente vai com o que temos hoje até o dia 6 de outubro, data das próximas eleições. É isso aí. Comente, compartilhe à vontade. Seja sempre muito bem-vindo. Lembro que os nossos conteúdos têm apoio da Unitel, que é líder em ultravelocidade. Na hora de contratar uma boa internet, é só ligar 0800 780 2288. Também apoia o nosso conteúdo a Gutierrez, loja de acessórios que fica lá no posto Friburgo, próximo ao Balão do Friburgo. Está aí o WhatsApp para você conferir as novidades por lá. Loja Gutierrez. Obrigado pela companhia. Hoje, quarta-feira, com cara de sexta, né, pré-feriadão. O governo municipal decretou um ponto facultativo, né, na quinta, já que não é um feriado nacional, né, não é feriado nacional amanhã. Fica a critério de cada estado, né, de cada município, decretar ou não ponto facultativo. Então está decretado quinta e sexta, ponto facultativo aqui no município de Cidade Ocidental. Então é isso. Para você que vai viajar, boa viagem, bom descanso. A gente vai trabalhar. Obrigado pela companhia e até amanhã.